Rafael, o que a WEG está preparando aí, além das aquisições e de expandir para novas regiões e investimentos em produtos, e também como é que está o ano para vocês, comparando aí esse primeiro, vamos falar os 5 primeiros meses, né, que junho ainda não terminou. Qual é a impressão da WEG em termos de investimento e também como o ano está se comportando para vocês? Boa tarde, Agnello. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Começando então pelo tema do ano, né, é um cenário desafiador, né, mas algo que a gente já está acostumado quando a gente fala de Brasil e América Latina, né? Então a WEG ela tem um indicador de inovação, que é um aspecto muito importante para nós. Quase que 60% dos nossos produtos são produtos com menos de 5 anos no mercado. Então a gente trabalha muito forte para trazer inovação com foco na eficiência e na sustentabilidade. Enquanto a gente encontra um mercado desafiador e consegue trazer soluções que vão trazer ganhos de eficiência para os clientes, a gente consegue navegar por um cenário como esse que a gente está enfrentando hoje. Em termos de investimento, a gente anunciou recentemente investimentos importantes no Brasil, né? Em especial na unidade de Guaramirim, com um novo warehouse, né? De 6.400 metros quadrados, uma expansão importante na capacidade de produção de tinta líquida industrial. Tivemos também investimentos relevantes aqui na nossa unidade de Mauá, na Grande São Paulo. E mais recentemente a gente anunciou uma nova fábrica de tintas líquidas no México, né, que deve partir em 2026. A gente está no México com manufatura de tinta em pó desde o ano 2000. Temos crescido bastante, temos investido em expansão de capacidade e chegou o momento de investir também na tinta líquida industrial, aproveitando tudo que a gente tem de experiência e o portfólio que a gente desenvolveu para o mercado brasileiro e sul-americano. Maravilha, obrigado, Rafael. Fábio, e você, me fala um pouco do ano, dos investimentos, da nova fábrica que já está contratada lá, né, conforme a gente conversou, lá no Sul. Fala um pouco para a gente, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu achei que a gente ia começar com as perguntas combinadas, né? Não tem, essa daqui não estava combinada, né? Bom, em relação aos investimentos, eu acho que a gente entende que os investimentos é algo que a gente faz constantemente, né? Tanto nas nossas fábricas como em aquisições, mas em especial a gente está fazendo um investimento em uma nova fábrica no Sul, que ainda não foi anunciada oficialmente, mas já está. Estamos anunciando agora. Estamos anunciando agora. Extraoficialmente. Anunciando oficialmente, mas falado, né? Não está escrito ainda. É uma fábrica que a gente está fazendo no Sul para dar mais agilidade, com foco em tintas industriais. Então, esse é o específico para tintas industriais. Pode ser expandido depois para outros negócios, mas o foco principal é tintas industriais, com a parte de manufatura, de estoque e tudo mais, né? Então, em relação ao como que está o ano, eu acho que o ano, mês a mês, vem melhorando, pelo menos a nossa visão do mercado, ele vem melhorando, e dos impactos que teve muito forte foi a questão da queda do mercado de equipamentos agrícolas. Então, os equipamentos agrícolas caíram 37% no primeiro trimestre, principalmente por causa da queda do valor das commodities, principalmente da soja, né? Então, meio que o fazendeiro ou quem vai comprar a máquina esperava ter uma receita, cai 20% do valor do produto que ele vende, a receita dele é 20% menos. Então, ele já tem metade desse valor que está comprometido para vender, para pagar as dívidas, porque esse mercado é um mercado que constantemente tem dívidas para ser pagas. E aí, da onde que ele vai tirar esse dinheiro, esses 20% a menos? Era um investimento em equipamento, principalmente ou terra. Então, mas e os outros segmentos, para a gente vê que tem melhorado, né? A gente segmenta basicamente por equipamento agrícola, por a parte de equipamentos de transporte rodoviário, que também vem melhorado. Não que esteja num nível bom, né? Está melhorado em relação ao ano passado, que já estava num nível lá embaixo, né?
Então, mas a parte de construção também tem tido uma reação. Mas tudo isso falando em relação ao ano anterior. E o ano anterior foi um ano fraco, né? Então, você cravaria algum número para o setor de tinta industrial esse ano? Uma previsão de crescimento? Então, tintas é difícil falar um número, porque tintas industriais, como eu disse, cada segmento se comporta de um jeito. Mas eu arriscaria, se fosse falar um número para falar uma média, eu diria que iria ficar aí na casa dos 3 a 4% de crescimento, porém depende do segmento que você está e onde você é mais forte. Pode ser que você vai falar, pô, mas a queda brutal foi de equipamento agrícola. Maravilha. Voltando para você, você cravaria um número aí para o segmento de tinta industrial? Eu acabei não perguntando para você. Eu não teria um número. A gente vê que tem segmentos, como o Fábio comentou, que estão decrescendo e decrescendo forte, né? Então, se a gente ponderar esse número, eu acho que se a gente conseguir algum crescimento, vai ser um dígito baixo, né? E realmente a gente tem que saber navegar por setores um pouco mais resilientes e buscar market share, buscar participação de mercado. Não vejo um número muito pujante de crescimento, um ano um pouco mais desafiador. Mais conservador, né? Narciso, me fala aí sobre investimentos, sobre a sua impressão do ano e o que você enxerga aí em termos de crescimento médio do setor de tintas industriais no Brasil. Bom, boa tarde a todos. Agnello, obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui. Você colocar pó aqui no meio de dois gigantes desse tamanho é um desafio muito grande, mas é legal a gente ouvir eles, que a gente vê que os problemas e a visão de mercado e de tudo é parecido. Só muda um pouco o tamanho, né? Mas eles são bem parecidos. Bom, em relação à questão de investimento, a Arpol sempre foi uma empresa nesses 38 anos de trabalho que ela existe. A gente sempre teve um foco nas especialidades e um trabalho diferenciado para a gente poder estar dentro do mercado, que a gente não tem realmente o poder, né, tanto de compra de matéria-primas e outras coisas como os grandes têm, e a gente tem que achar algumas especialidades para se trabalhar. E o que acontece? Nesses tempos todos que a gente vem trabalhando, inclusive depois da parceria que a gente teve com a Redspot, nós tivemos várias oportunidades, até do que a gente vê do desenvolvimento que existe na nossa matriz no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Isso nos dá uma condição da gente poder trazer alguns produtos diferenciados. E esse ano a Arpol, ela teve assim uma atitude, que eu falo para os meus amigos que eu sou louco, que eles me internem, né, que realmente a gente resolveu, por essa oportunidade, abrir um pouco mais a verticalização da empresa. Faziam 24 anos que a gente não tinha mais reatores na empresa, a gente trabalhava como uma montadora praticamente de tinta, que é um projeto muito bom, funcionou muito bem e tal, mas que, como eles aqui mesmo estão falando em relação ao desafio do mercado, ultimamente, né, não tocaram exatamente nisso, mas a gente sabe que a gente está passando um problema muito sério de lucratividade na tinta industrial. As matérias-primas, depois da pandemia, tiveram um aumento absurdo, né? Estamos com problemas aí de transportes, de entrada de matéria-prima, e isso cria uma dificuldade muito grande de quem não está preparado e tem uma condição de atender, pode ficar completamente fora do mercado. E nós, como uma empresa média para pequena, isso é mais difícil ainda. Então, nós estamos tentando, nessa verticalização, conseguir trazer algumas formulações que a gente praticamente ganha, né, pela parceria que a gente tem, que hoje seria muito difícil a gente poder ter uma pesquisa e desenvolvimento por esse lado e chegar realmente a ter um produto que tenha um diferencial que a gente possa entrar no mercado. Também mudamos muito a nossa condição de produção, principalmente na parte de pigmento, de concentrados, ao investindo em moagens e sistemas mais modernos, mais eficientes, que também hoje dá muita diferença, porque as perdas que você tem em sistemas mais antigos faz uma diferença muito grande, até atrapalham também a lucratividade final em relação ao produto que se fazemos. Em relação ao mercado, eu vejo, a gente tive até discutindo aí com o Washington, né, outro dia,
que o mercado de tinta industrial ele vem desde 2014, mais ou menos, que ele era medido 10 anos atrás, dentro de uma variação muito pequena entre valores de consumo, né? 170, 180 milhões de litros, era mais ou menos essa faixa. E hoje a gente até viu pelos números da Abrafat, né, que foi para 354 milhões de litros. E isso a gente sabe que, na verdade, era uma deficiência que a gente tinha em relação a essa medição, né? Que muitas coisas não computavam, porque a Abrafat mesmo fazia, e o Se Tivesse também em parceria, a gente não tinha realmente uma fonte que nos desse condições da gente acertar isso, e a gente chegou nesse número que parece que deu um crescimento de 100%, né? Isso não é exatamente que o mercado cresceu. Ao contrário, o que a gente vem vindo, e acho que a gente analisando pelos históricos, você tem um ano que sobe, um ano que desce, um ano que sobe, um ano que desce, e o crescimento realmente em volume real ele não é muito grande, mas tem. As oportunidades aqui no Brasil, né, o que a gente tem e que a gente analisa bem esse ponto, é que a gente tem às vezes um mercado que ele sobe muito, e ele depois também cai muito, mesmo caso que nem, né, estávamos falando aqui sobre o mercado de implementos agrícolas, essas coisas todas. E o que acontece? Eu acho que a industrialização no Brasil também está muito prejudicada. A gente poderia ter uma condição muito melhor e poderíamos estar aproveitando muitas oportunidades que o mundo todo está dando para o Brasil e teria uma condição muito boa. Infelizmente, nada contra, né, mas é uma questão de políticas industriais não estão sendo bem aplicadas e a gente poderia estar crescendo bem mais, né? Mas eu acredito também que a gente vai ter um pequeno crescimento dentro, mais ou menos acompanhando do crescimento do nível Brasil de 2%, 3% nesse ano. Tá. Maravilha, obrigado, Narciso. Para a pergunta número 1 para o Rafael, eu não vou fazer a mesma pergunta na sequência, então eu vou alternar as perguntas para não ficar as respostas muito parecidas, né, de uma vez. Rafael, quais são as principais tecnologias emergentes que estão transformando o segmento de tintas industriais e como as empresas podem se adaptar para incorporar essas inovações em seus processos e produtos? Bom, Agnello, como eu comentei antes, né, a gente está num cenário desafiador de demanda, de custo, então a busca por eficiência, né, soluções que reduzam o custo global do cliente, reduzam paradas de manutenção, a gente atua bastante nos segmentos industriais de manutenção, tudo isso tem um apelo muito grande, né? Você ajuda o seu cliente a tornar a operação dele menos custosa, ainda que não necessariamente a tinta seja de custo menor, né? A gente trabalha pelo lado do valor agregado. E acho que também, evidentemente, o tema da sustentabilidade, né? Isso é uma tendência muito forte, né? Então, as soluções mais sustentáveis, e aí nós temos diversas iniciativas com as tintas em pó, tintas base água, 100% sólidos, elas têm naturalmente uma demanda muito forte, né, em substituição a tecnologias que até então eram utilizadas e que cada vez menos, seja por regulação, seja por pressão do mercado, elas vão perdendo espaço. Então, aí não necessariamente você depende de um crescimento do mercado como um todo, mas há uma substituição natural dessa tecnologia e se você estiver bem posicionado, você vai conseguir crescer dentro dessa participação. Muito obrigado, Rafael. Pergunta número 2 para o Fábio. Fábio, considerando o crescimento acima da média do segmento de tintas industriais, quais as estratégias as empresas estão adotando para explorar novos mercados e atender às demandas específicas dos setores industriais? Fábio, por favor. Bom, espero que esteja crescendo mais mesmo. Vamos partir desse pressuposto aí. Nós somos sempre otimistas aqui, viu? Bom, eu acho que como o Rafael estava dizendo, eu acho que a parte de inovação e tecnologia é algo que sempre vai ajudar não só a esse crescimento, como também a otimizar esse mercado como um todo, né? Então a gente tem, eu vejo que existem muitas novas tecnologias no mundo todo e que tem muita coisa ainda para trazer para a nossa região. Então, por exemplo, tinta base água, que é algo que você tem já em pleno uso em Itália e China, basicamente por causa de legislação
mas aqui ainda é algo que não entra para a parte de tintas industriais, por mais que já esteja no automotivo, já esteja em repintura. Então é algo que eu vejo como um potencial grande e que vai ser essencial para ter esse crescimento. Também na linha de sustentabilidade, produtos com baixo VOC, eu acho que vai também ajudar a poder ter penetração e buscar esse crescimento. Na parte de cura também, então eu acho que a tendência é sempre uma economia de energia. Então isso acho que vai ser... Então basicamente eu vejo uma oportunidade muito grande na parte de produtos, ou seja, produtos que vão trazer vantagens para os nossos clientes e agregar no valor ao produto deles. E do ponto de vista operacional, eu entendo que a gente tem que buscar a expansão geográfica, é algo que vai ter que estar acontecendo de forma cada vez mais acelerada, e para isso é preciso ter operações locais, né? Então, não necessariamente produção, mas sim ao menos uma distribuição e uma forma de logística que você consiga ter penetração em todas as regiões, não só dentro do país, como fora. Maravilha, Fábio. Obrigado. Pergunta 3 para o Narciso. Narciso, como as mudanças no cenário regulatório e as exigências de sustentabilidade estão influenciando o desenvolvimento de produtos no setor de tintas industriais? E quais são os desafios e oportunidades que surgem com dessas mudanças? Assim, eu considero essa pergunta tua como... Eu faço um comparativo, né? São 48 anos que eu trabalho com tinta industrial e eu acho que a tinta industrial, ela não é que nem automóvel, né? Automóvel dos 48 anos, desses 50 anos para cá, você tem... Ele continua com roda, ele continua com direção, ele continua com motor, e aparentemente é a mesma coisa, mas a evolução tecnológica em relação à questão desse produto, como a tinta também, que ela era ainda é o mesmo PU2K, ainda temos a cura UV, que a gente já tinha também, a base d'água já estava começando a se fazer, foi uma evolução muito grande mesmo. E justamente nós tivemos uma participação, né, bastante importante em relação à questão da inovação tecnológica e da sustentabilidade, em relação a essas evoluções que um produto antigo ele veio fazendo cada vez mais. Como o Fábio falou, você tem produtos com menos VOC, você tem produtos com maior quantidade de sólidos na aplicação, e acho que uma coisa também muito importante é o que aconteceu na evolução tecnológica dos equipamentos de aplicação e dos sistemas de aplicação, né? Meio que contramão, né, do que a gente fala do crescimento, nós da indústria de tintas, com toda essa tecnologia, nós até criamos uma diminuição no consumo de tinta. Porque a eficiência que nós temos da transferência da tinta para o uso realmente onde você precisa, perdendo menos overspray, que se perdia absolutamente, né, uma quantidade muito grande, e com sólidos mais altos, tintas à base d'água, altamente sustentáveis. Se você for ver, nós diminuímos o mercado de produção de tinta industrial, justamente atendendo o que as exigências de hoje, que a gente precisa de eficiência de transferência com uma redução muito grande na sustentabilidade desse produto todo. Ainda mais com a questão do Parque Industrial Nacional andar de rodinha bem devagar, né? Também, né? E assim, né, complementando isso, você vê que quem está realmente conseguindo se manter e consegue ter uma continuidade no negócio dele, é quem teve condição de se preparar para isso. Que quem ficou justamente nas condições antigas, né, e que não evoluiu tanto em questão de novos produtos, novas tecnologias e até também novos sistemas mais eficientes de aplicação, foram ficando para trás porque não conseguiram acompanhar, não tinham custo, não tinham nada e morreram, né? Maravilha. Pergunta 2, a pergunta otimista, né? Considerando, Rafael, o crescimento acima da média do segmento de tintas industriais, quando a gente fala acima da média, é que a gente está falando de outros setores que crescem menos, né? Por isso que a gente está falando de crescimento acima da média.
Quais são as estratégias que a WEG está adotando para explorar novos mercados? Você já falou sobre expansão em regiões, etc., né? E atender às demandas específicas dos setores industriais. Rafael, por favor. Perfeito. Bom, a WEG é uma empresa, então, nacional, né? A gente completou 40 anos no ano passado, a gente tem uma presença em América Latina, mas uma presença muito mais consolidada no Brasil, né? No mercado de tintas industriais. Então, naturalmente, à medida que a gente expande para outros mercados, dentro da América do Sul e também o México, onde nós anunciamos investimentos importantes, é exatamente em cima de uma base de produtos madura que nós temos nesse segmento industrial, que a gente busca oferecer, estender essa oferta de produtos e serviços para outros mercados. Então, essa é uma forma como a gente busca crescer. E pensando no mercado brasileiro, a gente busca não só ampliar o nosso portfólio, mas também trazer novas tecnologias, trazer inovação, né? Nosso número de pedidos de patente aumentou bastante dos últimos anos para cá, justamente porque aqui a gente precisa, por ter já uma posição um pouco mais consolidada no mercado, da inovação com esse foco na eficiência, na sustentabilidade, para que a gente possa continuar à frente em termos de uma oferta de produtos competitiva e seguimos crescendo no Brasil. Maravilha, obrigado, Rafael. Pergunta 3 para o Rafael, sobre a questão do cenário regulatório e as exigências de sustentabilidade, Rafael. Eles estão influenciando os desenvolvimentos de produtos no setor de tintas industriais. E quais são os desafios e oportunidades nesse sentido que surgem dessas mudanças do cenário regulatório? Bom, eu vejo que a gente tem bastante a caminhar na questão do regulatório, né? Se a gente for ver hoje, o regulatório em tintas industriais é bastante baixo, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, tanto na parte, principalmente na parte de emissão de voláteis. A gente vê algumas poucas cidades no Brasil que colocam algumas regras, mas todas as outras são colocadas por empresas, e não por regulatório de país, de público, né? Outra coisa também é a questão eu acho que assim, falando bem claramente e abertamente, o uso de metais pesados. É algo que, por exemplo, não tem controle. Isso tudo estou comparando com outras regiões do mundo, tá? Outros países, né? Então, você tem outros países que você tem uma restrição muitíssimo maior do que tem aqui no Brasil. E que algumas coisas evoluem e avançam nesse sentido aqui por conta de empresas que têm sede nesses países ou por conta de empresas que exportam para esses países e precisam atender essas normas ou essas regulamentações para poder comercializar com eles. Então, eu acho que, primeiro, assim, é bem baixo. O lado bom é que, como com a globalização, a gente, mesmo não tendo as nossas regulamentações, a gente tem que seguir a dos outros. E com isso avança muito. E se você pegar eu acho que a gente estava dizendo agora há pouco que as empresas que evoluíram nisso são as empresas que vão evoluindo, são as empresas que perpetuam, né? E as empresas têm evoluído mesmo sem ter um regulatório exigente aqui no Brasil. Então, eu acho que tem tido avanço, mas tem muito ainda o que caminhar. Maravilha, Fábio. Obrigado. Está bem dinâmico aqui, bem objetivos, estamos caminhando bem aqui. Pergunta 4 para o Narciso. Narciso, qual é o impacto nas especificações e certificações no médio e longo prazo? É uma barreira ou uma oportunidade para novas tecnologias e novos entrantes? Narciso. Então, é interessante, né, você falar, eu estou pegando aqui o gancho do Fábio, né? Nós estamos num país que nós, fabricantes de tinta industrial, a gente tem que viver 2 mundos, né? Porque às vezes a gente chega num cliente e ele não está nem aí com nada disso. Esse é o grande problema, né? Inclusive, às vezes a gente, né, nós tomamos uma medida, né? O Fábio estava falando agora, lá na empresa, há um tempo atrás, e não trabalhar mais com nenhum pigmento de metal pesado.
tivemos um problema sério, porque a gente perdeu um grande número, para nós, importante de clientes por causa de custo. Então, a gente tem um desafio muito grande em atender todos o que tem de regularização, de algumas empresas que são muito sérias, normalmente projetos que vêm de fora, né, que nos obrigam a ter uma grande oportunidade. Principalmente quem está preparado para isso, tem tecnologia e consegue ter informações, né, de formulações que atendam isso. Então, acho que quem está preparado para isso, independente de se ele está usando ou não, se o mercado está pedindo ou não, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque vem projetos, a gente recebe já especificações, que nem ele fala, que vem regulamentação de fora, e o mercado de tinta, principalmente industrial, tem que estar preparado. E não é fácil. Que não é uma coisa que você faz de uma hora para outra se você não vem trabalhando, se você não tem pesquisa, se já não tem arquivos em relação a poder conhecer, né, de novas tecnologias, produtos que atendem realmente especificações tanto de consumo como de sustentabilidade, como até de regulamentações em atender mercados externos para exportação, né? Então, o que eu digo é isso. Quem tem condições está preparado em termos de atender o que vem, é uma grande oportunidade. Porque a gente está vendo aí que vem vários projetos de fora, que nem agora está vendo a energia eólica, está dando uma oportunidade muito boa em termos de quem atende esse mercado, que está preparado para atender esse mercado, porque não é fácil, né? Não é uma empresa que não conhece, que vai pegar de uma hora para outra e vai atender isso. Então, essa preparação dá uma grande oportunidade, tá? Como também, às vezes, a gente trazendo uma tecnologia nova ou uma condição que atenda regulamentações e fazendo um trabalho com um cliente até que não tem muita essa necessidade, um trabalho em conjunto, que acho que é uma coisa importante hoje na indústria, na tinta industrial, você ter um trabalho com o teu cliente, com o fabricante de equipamento e o nosso desenvolvimento, que às vezes você pode oferecer uma tecnologia que ele desconhece, mas que realmente é uma condição de fazer com que a empresa dele até melhore, evolui, entendeu? Então, acho que essa preparação sempre dá oportunidade de negócio para quem está bem preparado. Maravilha, Narciso. Pergunta 3 para o Rafael. Daqui a pouco eu me perco aqui, né? Mas aí por enquanto o tic-tac está funcionando. Rafael, como as mudanças do cenário regulatório e as exigências de sustentabilidade estão influenciando o desenvolvimento de produtos no setor de tintas industriais e quais são os desafios e oportunidades que surgem dessas mudanças? Eu acho que um pouco na linha do que foi comentado, né? Você tem risco e oportunidade, às vezes, com uma mesma mudança, né? Então, a maneira como a gente encara, eu não posso aguardar um fato desse acontecer para então me preparar para ele. Então, a gente procura fazer um trabalho prévio, que é um trabalho de médio e longo prazo, de mapeamento de macro tendências, e a partir daí buscar os desenvolvimentos tecnológicos ou parcerias, para que a gente possa estar pronto para essas demandas que virão. E em alguns momentos, num país como o Brasil, elas vêm com um certo atraso em relação a outros mercados, isso não raro acontece, mas elas virão, seja por questões regulatórias, seja por questões de clientes multinacionais que operam no Brasil e têm como requisito global uma determinada característica, ou até por questões de mercado local. Então, dessa maneira, a gente busca trabalhar de forma antecipada. E acho que, obviamente, a gente já falou disso, mas para citar, o tema da sustentabilidade ele é muito forte, né? Então, tudo aquilo que envolve a redução dos voláteis, né, e o uso racional da energia, a pegada de carbono, tudo isso hoje está no centro da pauta, que não é só da indústria de tintas, mas certamente é prioridade também no nosso cronograma de desenvolvimentos e de soluções. Obrigado, Rafael. Fábio, qual o impacto nas especificações e certificações no médio e longo prazo? É uma barreira, na sua opinião, ou uma oportunidade para novas tecnologias, novos entrantes? Bom, como estava... Aí eu acho que o Narciso comentou bem, mas completando alguma coisa, eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida, porque isso consegue
separar, diminuir o número de competidores para os que estão preparados e estão aptos a vender nessas condições. E eu entendo que sim, é uma barreira de entrada. Por quê? Porque isso requer mais investimento, né? Sempre quando você tem mais investimento, é uma barreira de entrada. Requer tempo também. Então não é só uma questão financeira, falar, vou colocar aqui alguns milhões e vou ter isso. Não, você precisa de tempo para conseguir chegar, né, atender todas as regulamentações ou especificações. E eu, como eu também estava comentando antes, eu entendo que isso vai aumentar, vai intensificar, até como seguindo a ordem que está acontecendo em outros países do mundo. Então, eu acho que é algo que a gente tem que investir, não só pelo sentido da sustentabilidade, da nossa função social, como também na parte econômica, né? As empresas que não investirem nisso, elas vão, aos poucos, deixando de atuar em alguns segmentos ou deixando de atuar em alguns, talvez, países, e isso é perda de oportunidade, né? Obrigado, Fábio. Pergunta 1 para o Narciso. Quais são as principais tecnologias emergentes, Narciso, que estão transformando o segmento e como as empresas podem se adaptar para incorporar essas inovações em seus processos e produtos? Bom, talvez não seja exatamente o mais indicado para falar nisso aqui nesse fórum, até por causa do tipo das empresas, né? Mas assim, eu mais uma vez bato no como eu comecei a falar, como eu falei na primeira pergunta. Eu acho que nós temos hoje uma tecnologia de tintas para a linha industrial que elas evoluíram muito. Então a gente pode falar em termos de que o que a gente já tinha, o que a gente tem mais de evolução são as eficiências em relação a isso, né? Por exemplo, nós falamos tinta de cura UV, né? É uma coisa que você vem desde 1950, né? Que você já tinha uma condição de aplicação disso. Só que hoje nós temos uma condição muito mais fácil, principalmente em termos de aplicação, né, desse tipo de produto, numa eficiência muito grande em termos de resultados e rendimentos, né, que eu acho que é uma grande oportunidade da linha industrial. Por quê? Porque quando você encontra um cliente que ele tem a disponibilidade e a oportunidade de investir para criar um produto que ele tem mais resistência, que ele te dá uma condição de aplicação com menor quantidade e mais, vamos dizer, rendimento em termos aqui do que você vai ter do produto final, eu acho que é uma linha que tem que evoluir muito ainda. E na linha industrial, acho que ela pode evoluir muito. A gente estava comentando, né, com o Rafael sobre o que evoluiu os equipamentos na tinta em pó. Tinta em pó, eu acho que é uma coisa também, nós estamos falando da época de 1950, que começou pintando vergalhão, né, tal, uma pulverização. Hoje, nós temos um aumento muito grande, que é uma tinta, se você for analisar em termos de sustentabilidade e o que a gente pode falar da linha industrial que dá o melhor rendimento possível, é a tinta mais indicada, né? Não é uma coisa de uma tecnologia. Tem muita evolução nessa tecnologia, muita. E eu acho que ela pode realmente evoluir ainda mais. E a união, como eu te falei, com os fabricantes de equipamentos, né? Que a gente possa hoje, por exemplo, né, tá comentando. Hoje você pinta uma carroceria de caminhão, né, Rafael, de quantas toneladas dentro de uma estufa que você nunca imaginar que você ia furar aquilo com uma tinta em pó antigamente. Não dava, né? Eu lembro quando a gente estava fazendo tinta em pó para mercado de automação bancária, um cofre que você pintava de tinta em pó, tinha 400 quilos, você tinha que pôr um por vez na estufa. E era uma pintura muito... Hoje você põe uma carreta de quantas toneladas, Rafael? Mais ou menos dentro de uma estufa. Qualquer tamanho. É uma linha que você fala que é uma cidade praticamente, né? Então eu acho assim, tudo que nós já temos, tá? Claro, você tem algumas tecnologias, que nem, por exemplo, os poliasparticos que vem aí, que é um desafio para nós, que até agora a gente fala, é caro, mas e aí?
como é que é a durabilidade disso, né? Como é que eu vou trabalhar em termos de fazer com que eu trabalhe com um resultado muito eficiente de aplicação e depois o que você vai, para onde vai ser usado aquilo, quanto tempo ele vai durar sem você precisar fazer uma repintura, que também você trabalha em termos de sustentabilidade. Então eu acho assim, tudo que tem, eu acho que ele pode ser melhorado, né, com tecnologias de evolução, né, do próprio produto e dar um resultado muito bom. Eu vou falar agora com uma outra coisa que eu acho que vai bem por isso, e acho que eu estou vendo aqui muita gente nova, né, isso é interessante. Nós temos um problema aqui no Brasil, não sei se parte para eles também, estou falando em termos de empresas médias e pequenas, que é justamente você ter poucos elementos humanos hoje na questão de pesquisa e desenvolvimento para você pôr profissional dentro da indústria. E isso, para nós, acho que falta muito trabalhar nisso. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade, mas se a gente não tiver uma preparação maior, né? A gente até estava falando com o Williams hoje, né? Que a gente tentou fazer isso com o Senai, estamos fazendo preparações de profissionais para isso, que também é muito importante. A gente precisa trabalhar nisso, que aí nós vamos ter mais oportunidades de criar tecnologias e poder fazer produtos mais sustentáveis. Maravilha. Aproveitando esse gancho, vou falar do nosso EAD Pente Pintura, né? É uma iniciativa que nós tivemos na pandemia, em 2020. O que nós vamos fazer? Não podemos fazer evento? Temos que inventar alguma coisa. E esse é um projeto antigo nosso, desde lá de 2010, que a gente tinha um projeto para fazer um ônibus itinerante com laboratório de tinta para treinar profissionais por causa da carência de mão de obra. Isso foi para a gaveta e ficou de 2010 a 2020, né? 10 anos na gaveta, e aí na pandemia nós criamos o nosso EAD, Pente Pintura, que a gente contribui aí principalmente com os profissionais que estão entrando no mercado, treinando formulações, para a parte de esmalte, resinas, enfim, e contribuindo para o setor. E agora, esse mês de maio, no mês de maio, nós atingimos 1.000 alunos já atendidos no nosso EAD, Pente Pintura. É um fato bem importante aí que a gente, de certa forma, a gente contribui para melhorar aí o conhecimento, né, no setor. Valeu o gancho que a gente combinou para você fazer propaganda. Você vê? Você deu a deixa, eu já pego, entendeu? Rafael, pergunta 4 para o Rafael. Espera que eu não me perdi ainda, hein? Sobre os impactos das certificações, especificações, certificações no médio e longo prazo, na sua opinião, Rafael? Você acha que é uma barreira ou uma oportunidade para novas tecnologias e novos entrantes? Ele pode servir como uma barreira, sem sombra de dúvida, mas eu acho que ele serve principalmente aí como um estímulo, né, para que a gente possa subir o sarrafo, né, para que a gente possa buscar a excelência, a gente possa buscar a performance, a maior eficiência, as soluções sustentáveis, e aí naturalmente a gente vai enxergar no mercado que aquelas empresas que investirem, que buscarem não só nos investimentos, mas como foi bem lembrado, no capital humano, né, nas pessoas, elas vão ser aquelas empresas que vão se sair vitoriosas nesse processo. Então é nisso que a gente acredita, a gente investe muito forte nisso, e eu acho que esse é um dado, né? Todo mundo tem que levar em consideração que o mercado vai trabalhar dessa forma, e quem se preparar de uma maneira mais com maior antecedência, né, e de uma maneira com pensamento em longo prazo, é quem tende a sair vitorioso desse processo. Maravilha, obrigado, Rafael. Essa é a 4ª pergunta para o Rafael, então temos mais uma pergunta para cada um. E vamos abrir para umas perguntas, né, e respostas, né, Marcos? Umas 2, 3, como é que a gente está aí de tempo? Não, tem uma para o Fábio agora sobre as novas tecnologias. Essa você não respondeu, né? Quais são as principais tecnologias emergentes? Pergunta 1. Acho que eu não fiz para você, né? Acho que não. Então, mais ligado que você, hein, Marcão? Pergunta 1 para o Fábio. Quais as principais tecnologias emergentes, Fábio, que estão transformando o segmento e como as empresas, como a Sherwin Williams, né, pode se adaptar para incorporar essas inovações em seus processos e produtos?
Bom, como o Rafael e o Narciso já comentaram, né? Eu acho que tem tentar listar algumas das tecnologias que eu vejo que tem no mercado, não necessariamente daqui, mas está no mercado de tintas industriais global. Eu vejo que a parte a gente já falou dos voláteis, já falou do base água, da própria Couro V, que é antiga, mas também tem evoluções agora e também tem bastante aplicação. A nanotecnologia é algo que também tem impactado, né, principalmente nas matérias-primas. E o que a gente tem que fazer, o que a gente tem feito como empresa, é basicamente investir. Né? Tem que investir no desenvolvimento. Então, investir no desenvolvimento, e investir no desenvolvimento significa equipamentos para laboratório, pessoas para o laboratório, conhecimento, treinamento e, no nosso caso, também transferência de tecnologia, né? Entre regiões. Por mais que pareça óbvio e fácil fazer isso, em alguns momentos é complicado, porque nem sempre você tem a disponibilidade da matéria-prima e a transferência de tecnologia é algo que, entre regiões, é quase que como se fosse entre empresas diferentes. Né? Então, é possível, mas também não é tão simples. Mas é basicamente nessas ações que a gente faz. Investimento em desenvolvimento. Maravilha. Então, na série das 4 perguntas, agora faço a última para você, a pergunta 2, que considerando aí o crescimento acima da média, né? Considerando os outros setores, né? Quais são as estratégias que as empresas estão adotando para explorar novos mercados e atender às demandas específicas dos setores industriais, Narciso? A gente assim já criou mais ou menos uma fotografia do como o setor industrial trabalha com o que nós temos de oportunidade, né, de crescimento. E a gente não consegue ir muito atrás, né? Não é que nem um mercado de tintas que você põe em revenda, que quando você aumenta o número de parceiros, né, de lojas que você tem, você aumenta o teu volume, né? Então você ganha o share em relação a você conseguir pontos de venda. O mercado industrial é um pouco diferente. E justamente é o que o Fábio estava falando. A gente, às vezes, com as parcerias que a gente tem, com as oportunidades que a gente traz de fora, salvo uma necessidade de uma tropicalização, né, que nem sempre elas realmente você vem Ctrl+C, Ctrl+V, né, eles nos dão algumas oportunidades que o próprio mercado vem buscar com a gente. A gente não consegue criar um mercado novo. O mercado é que vem atrás da gente. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que na prática, né? Claro que a gente, quando tem alguma coisa nova, que a gente sabe que tem um cliente que ele, com aquilo, ele poderia criar um produto novo, alguma coisa, essa sinergia entre o mercado, o cliente e o produtor de tinta industrial, isso cria uma grande oportunidade. Ou seja, às vezes o trabalho, né, que a gente diga, vendedor de tinta industrial não é vendedor de livro. Vendedor de tinta industrial, ele na verdade não é vendedor, ele é um técnico que trabalha junto com o que está aparecendo de oportunidade para ele, certo? Então, eu acho que é isso. Acho que essa proximidade, essa sinergia entre o teu cliente e o que você pode desenvolver para a necessidade do produto que ele está querendo produzir ou colocar no mercado, quando você traz um custo melhor, uma condição de aplicação melhor ou uma evolução no produto dele que ele pode dar um diferencial para dizer que o produto dele dura mais ou tem uma condição de aparência melhor ou qualquer coisa assim, você ganha mercado. Então, acho que essa sinergia entre o cliente e o teu pesquisa e desenvolvimento ligado com um bom técnico de vendas, isso ajuda muito a criar mercado. Com certeza. E também tem um comentário para o Fábio, o próprio Rafael fizeram, que é você ter se posicionado estrategicamente, regionalmente e também em outros países, né? Que é uma estratégia de onipresença, né? Que isso conta bastante também na hora de você pegar esse share, né? De você conquistar o mercado, né? Você está bem estrategicamente localizado nas regiões, né? Bom,
Acabamos as 4 perguntas. Então, se tem alguém agora que queira fazer alguma pergunta para uma pergunta direcionada para um participante. Alguém? Tem pergunta? Nosso painel foi muito bom, hein? Bem esclarecedor. Ninguém tem dúvida nenhuma. Tem que acordar um pouco. William, cadê sua pergunta? Você que é o mestre da inovação e sustentabilidade. Está bem esclarecedor, né? Então, eu dou por encerrado então nosso painel. Muito obrigado mais uma vez. Participação de vocês. Esse foi o nosso primeiro painel de tintas industriais dos nossos fóruns, hein? Agora vai continuar. Muito obrigado. Muito obrigado.